Acho que o meu trabalho é o mais antigo, né, da parte da manhã, eu tenho certeza, né, e eu queria agradecer a Deise pelo convite. Foi muito interessante, que nós somos colegas de mestrado, imaginem, na década de 90, e aí a Deise falou do evento, eu falei, mas meu trabalho é muito antigo. Ela falou, não, mas vai lá assim mesmo. Eu vou contar uma pequena historinha sobre a minha trajetória, que a minha pesquisa se confunde com a minha história. Eu estudei odontologia na PUC de 82 a 85. E como o curso era um curso voltado, naquela época chamado odontologia social, que seria saúde pública, prevenção, esse tipo de coisa, eu me envolvi muito, né, era militante do movimento estudantil na época, e já formei querendo ser professora de odonto social. E aí, né, passado um pouco tempo, a PUC me convida para ser professora, mas a própria PUC me demite, aí eu venho para o UFMG. Quando eu vim para o UFMG, eu falei assim, não, eu vou fazer aquela disciplina de didática lá da FAI para me preparar para eu ser professora de ensino superior. Fui para a FAI. E eu queria ser professora de odonto para ensinar os meus alunos a área de conhecimento que era prioridade para mim, que era a saúde pública. E eu fazendo a disciplina lá na FAI, né, eu até esqueci como é, didática do ensino superior. E aí eu comecei a ver as críticas da escola, o poder da escola. Eu falei, gente, mas onde que vai ficar o meu sonho de influenciar esses estudantes? E aí entrei em crise. E ao mesmo tempo estava tendo a reforma do currículo da odonto. E eu falei assim, e aí eu não dei conta de participar da comissão de reforma do currículo. E o que que eu faço? Faço um projeto e vou para o mestrado. E aí é que o meu projeto, então, foi avaliar egressos de 2 cursos de graduação, né, sobre influências de currículos no mercado de trabalho. E aí, né, esse sonho meu é colocado em xeque e eu vou para a pesquisa do meu sonho. Então, o que eu pude observar, né, muito ligado às próprias teorias da reprodução do Bourdieu, é que os trabalhos naquela época, né, que me antecederam, um na pedagogia, não, deixa eu ir falando aqui, acho que eu me perdi. Um na medicina, e eles mostram que a escola tinha então a gente precisava formar um profissional para lidar com problemas complexos. A gente era cobrado da universidade, os serviços públicos cobravam da universidade que ela não formava um profissional competente para atuar no serviço público. Havia uma escassez de estudos sobre formação profissional. E o que esses autores apontavam aqui... Opa! Aí agora. Você quer que te ajude nisso? Quero. Esse trem aqui é horrível. Você quer que volte? Pode voltar. Então, o que esses autores mostravam... Pode voltar até mais um para eu ver se eu... Aí, pode ir, o primeiro. Que a formação escolar, ela pode ser uma condição necessária, mas não suficiente para garantir uma atuação comprometida com o projeto educacional emancipatório. Então, aqui se colocava o meu problema. Pode passar. E rediscutindo as teorias da reprodução, né, do Bourdieu, tão duramente criticadas nos últimos anos por sua visão pessimista e pelo seu papel político desmobilizador, não dá nenhum indício de que uma perspectiva mais otimista vá contribuir ou tenha contribuído para mudar a essência, o funcionamento das escolas ou da sociedade. A despeito da ardente retórica otimista de alguns educadores, a educação e os outros mecanismos continuam a reproduzir os elementos básicos de uma sociedade injusta e desigual. Então isso aqui é meio um balde de água fria, né? Pode passar. Aí, os 3 estudos. Então, o estudo feito por Tambini na pedagogia em 79, o da Helena Paixão da Odonto de 79 e o da Séries Ribeiro na medicina em 91, eles apontam uma certa fragilidade da escola em relação à capacitação profissional, à realidade social e às forças das leis de mercado. E, de certa forma, João Henrique também tocou nisso, me antecedendo. Pode passar? Bom, o que foi meu objetivo?
identificar, através do estudo da atuação profissional de cirurgia em dentistas, quais os elementos que interferem na definição do perfil profissional. Então, eu analisei os egressos da PUC e da UFMG, graduados entre 82 e 85 e que atuavam em Belo Horizonte. Nesse período se graduaram cerca de 888 cirurgiões dentistas e eu trabalhei com 88 profissionais. Foi feito um sorteio aleatório, né? A identificação. Então, acho que é legal a gente falar um pouco, quem faz pesquisa no mercado, né? Eu peguei a relação dos egressos nas instituições de ensino, de posse da relação dos egressos, eu fui para o Conselho Regional de Odontologia, peguei os endereços e telefones, e os que eu não consegui, eu fui para o catálogo telefônico, naquela época a gente usava isso, né? Catálogo telefônico, e localizei as pessoas. Eu apliquei questionários com os egressos, fiz entrevistas com empregadores e analisei eventos. Bom, entre os eventos, eu fiz questão de analisar eventos voltados para a saúde pública e eventos voltados para uma prática privada mais de elite, né? Porque se eu queria ver se o aluno egresso da escola de projeto pedagógico mais voltado para a profissão liberal tinha formado, será que ele ia ter mais daquele evento de elite? Então eu analisei 2 conferências de saúde bucal, sendo que a participação em todas 2 foi pequena, desses egressos, mas na primeira houve uma predominância significativa de egressos da PUC. Os eventos de elite que eu avaliei foram os meetings internacionais de estética. Imagine, enquanto boa parte do brasileiro não consegue tratar nem da própria cárie, outros já podem se dedicar a cuidar da estética, né? Então, eu analisei, olha até o nome, primeiro Meeting Internacional de Estética e segundo Meeting Internacional de Estética. Não houve diferença entre os egressos das 2 instituições. A participação foi semelhante. Analisei 2 concursos públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, um em 86 e um em 91. E o que é interessante, tem uma maior participação dos egressos no concurso de 86, porque eles eram recém-formados, então eles precisavam de um retorno imediato, né? E nessa perspectiva, mesmo que fosse para o início da carreira, o concurso público se mostrava interessante, e nesse primeiro concurso houve também uma predominância de egressos da PUC. Entrevistei um empregador privado. Então, será que o curso da UFMG preparava melhor os clínicos para irem para a prática privada? Então, eu tive uma predominância de egressos da PUC nessa clínica privada, que era a maior clínica privada na época aqui de Belo Horizonte. Ela empregava 100 dentistas, tinha clínica em Portugal, ela era muito forte, né? E empregador público, eu entrevistei a coordenadora de saúde bucal da Prefeitura de Belo Horizonte na época de entrada desses egressos da PUC. Pode passar? Bom, não só da PUC, mas predominantemente da PUC. Resultados. Outra coisa que eu analisei. Belo Horizonte fica dividido em 9 regiões administrativas. Em cada região administrativa, você tem uma referência técnica de saúde bucal. É um dentista que coordena toda a assistência odontológica da regional, né? E predominaram entre as referências técnicas os da UFMG, né? Que não era de se esperar. Os questionários. Foi uma coisa extremamente trabalhosa. Nós fomos a todos os 88 profissionais. O questionário era respondido, eu contratei auxiliar de pesquisa, eu ia, a gente rodava essa cidade, porque você tinha desde profissional na Zona Sul, nas periferias, bairros que você nunca foi na vida, e você ia lá para preencher o questionário com ele. Ia um dia para entregar o questionário e muitas vezes em outro dia para buscar o questionário, né? Foi extremamente trabalhoso. Bom, é interessante também quando a gente observa evasão na universidade, né, e nas profissões, que 90% dos egressos exercem a profissão. Quer dizer, então é uma permanência muito grande. Um maior abandono, mais de 90%, um maior abandono entre egressos da UFMG. É lógico que a minha pesquisa foi muito ampla, eu trabalhei trajetórias, influências familiares, mas aqui eu fiz um recorte só de currículo e mercado.
Mas, por exemplo, a gente observou que na PUC eles estavam fazendo... O abandono da profissão. O abandono da... Não, da profissão como um todo. Mas eu quero falar agora do abandono dos egressos da UFMG. Eu vou entrar numa questão agora para você entender. Tá, porque tem o abandono da profissão e o abandono da formação. Não, abandono da profissão. Abandono da profissão. Então, os da PUC estavam convertendo o capital econômico muito em capital cultural também. Na UFMG, eles se graduavam mais novos, tinham mais pais com curso superior, mas isso não vem ao caso, né? Então, maior abandono entre os egressos da UFMG. A renda predominante, engraçado, João, na minha época, na minha pesquisa, a renda era maior do que a sua. A renda predominante nos meus foi entre 11 e 20 salários mínimos. E maior número de homens na faixa de mais de 30 salários mínimos, né? O que outras pesquisas aqui já mostraram isso. O retorno obtido da profissão, eles tinham que era a realização pessoal e financeira e o reconhecimento pela sociedade. Pode passar? Bom, as insatisfações estavam ligadas ao estresse decorrente das condições do ambiente físico, das exigências físicas da prática, né? Por mais que vocês não imaginem que o dentista está ali sentadinho, às vezes com o ar-condicionado, um trabalho leve, fisicamente o trabalho do dentista é muito desgastante. A exigência, né, com a perfeição do preparo cavitário, a adaptação da restauração, tudo muito pequenininho, um corte de 1 milímetro com uma broca, então isso gera muita tensão, além do próprio isolamento, né, dentro do consultório. As longas horas de trabalho, a competição entre profissionais, do isolamento do cirurgião dentista e da realização repetitiva do mesmo trabalho. Isso você já me convidou um dia para mexer, né? Ainda estou convidando. Tá, pode passar? Bom, é interessante que 81% exercem mais de uma especialidade, tanto os da PUC quanto da UFMG. 65% dos egressos realizam principalmente a dentística, que é a área das restaurações que são feitas no próprio consultório. Os especialistas do sexo masculino eram quase o dobro do feminino, que é uma coisa que está mudando, né? 32% dos egressos da PUC, 25% da UFMG atuaram em clínicas populares, né? Então, mais da PUC foi para a clínica popular. 52% atuavam exclusivamente em clínica privada. 70% consideravam que suas práticas se relacionavam com os objetivos da escola. Vamos passar, vamos ver. Quando perguntados sobre as transformações que deveriam ocorrer na profissão, destacaram, entre outras, a ampliação da cobertura dos serviços de saúde bucal, quer dizer, estão querendo emprego, a reformulação dos currículos. Então, estava satisfeito com o currículo, mas muitos recomendavam a reformulação dos currículos. O aumento do número de cursos de especialização, que para o clínico é o curso mais importante, não é mestrado nem doutorado, com a redução de custos, porque os custos sempre são considerados muito caros, os cursos de especialização, e recomendavam também a maior ênfase na prevenção e a melhoria das tabelas de convênio, né, que é a terceirização que o dentista vive muito no consultório, cada dia mais. Pode passar? Bom, e o que a gente pôde encontrar como resultado? As práticas clínicas eram semelhantes. Os cursos eram fundamentalmente diferentes, mas as práticas clínicas dos egressos eram semelhantes. Quanto à pós-graduação, predominaram os cursos de prótese e endodontia, que é canal, entre os egressos da UFMG. Isso aqui tem uma coisa interessante. Entre os da PUC, há uma maior diversificação. Então, eles faziam prótese, ortopedia funcional dos maxilares, que é aparelho, e saúde pública só aparece para os da PUC, né? Apesar do trabalho profissional ser um elemento educativo fundamental, ele não é abordado nos estudos sobre formação do cirurgião dentista, porque os mesmos têm enfatizado principalmente a escola e o currículo de forma isolada, não levando em conta outras esferas educativas. Bom, acho que esse é o último.
A escola é uma instituição importante, mas não é a única, né? E aí nós temos Tomás Tadeu Silva e um bocado de gente da educação e trabalho que vai mostrar que o trabalho ele é um princípio educativo fundamental, né? E a gente fica muitas vezes olhando só para o currículo, achando que quem forma, que quem ensina é a escola e não o cotidiano das nossas práticas, né? Há um conjunto de valores que a antecedem, quer dizer, que antecedem a escola, como aqueles adquiridos da família, bem como as imposições do mercado, que ditam as formas de organização do trabalho e a própria forma de convivência e de reflexão que o profissional vivencia no exercício das suas atividades. Sendo assim, para se falar em formação, deve-se envolver a família, a escola e o trabalho. E por isso não se pode atribuir à universidade tantas expectativas como tem ocorrido. A escola deve trabalhar com o desenvolvimento do pensamento crítico em todas as suas vertentes. As experiências que os alunos trazem para a escola fazem muitas vezes que esses se apropriem de forma diferente da teoria, de acordo com seus interesses e objetivos. E o que eu vejo, né? Eu vou contar para vocês uma piadinha de 1 segundo. Já te estourei, né? Não, tá, termina. Tá. Vou contar para vocês, eu sou professora de uma disciplina no primeiro período, que é o primeiro contato com o SUS que eles têm. Eles ficam encantados, porque não sabia nem que tinha consultório no SUS e tudo mais. Aí esses dias uma aluna virou para mim e falou assim: ô professora, os professores assim da saúde coletiva são mais... Eu falei assim, mais alternativos? Ela falou, mas eu queria saber quais que são os mais chiques. Aí eu falei assim, os da prótese, por exemplo. Ela falou assim, eu quero ser uma dessas. E aí eu encerro minha apresentação.